Graça e paz, povo de Deus, estamos em mais um TheCast, temas sensíveis de alta relevância. Está aqui comigo, olha só, Fábio Lopes, é direita raiz aqui em João Pessoa, viu? Ao seu lado se encontra também um homem chamado Léo da Mata. É um homem forte do Novo, inclusive ele foi presidente do diretório aqui de João Pessoa e se afastou para poder concorrer, porque o Novo tem essas restrições, né? Então, muito importante ressaltar isso. Está chegando aí também vereador na Edson, que é um vereador de mandato ali em Santa Rita, na minha terrinha. Então vamos lá, começando esse podcast, você precisa entender qual é a finalidade. Aqui eu não vou procurar entender a trajetória do Fábio, a trajetória do Léo, não, aqui é direto ao ponto. O propósito é entender o que é que eles pensam, como é que eles veem um cenário político na atualidade. Eu vejo que tem pessoas muito preparadas, de grande envergadura, gabaritadas para tratar de assuntos tão sensíveis. Quando eu olho para o Fábio Lopes, eu vejo que é alguém que tem uma expressividade, inclusive nacional, e colocando o seu nome para ser um vereador, quem sabe provavelmente daqui a 2 anos vem como deputado, porque, inclusive, ele fazia parte do diretório lá do PSL, na época que Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Então, quero começar perguntando ao senhor, meu irmão, o senhor, como é que o senhor contribuiu? Porque o senhor era um homem relevante. Há quem diga que o senhor, se não assinasse, Bolsonaro não assumia. Como é que é isso? Na verdade, boa tarde aqui, bom dia a todo mundo, a Léo e ao pastor Diego Messias, né? Temos um Messias na presidente, temos um Messias aqui. Olha só, Bolsonaro, olha. Votei no senhor. Para quem está em casa e quer entender um pouquinho, todo partido ele tem uma nominata, que é a executiva do partido. Nível nacional, estadual ou municipal. Ele aqui já foi presidente, ele entende bem. Essa nominata, legalmente, é quem diz quem de fato vai ser candidato. A gente estava conversando aqui nos bastidores, o brasileiro lá atrás ele queria menos partidos. Então o político dá o que o brasileiro quer, mas da forma que eles querem. Hoje, cada vez está diminuindo a quantidade de partido. No final, vamos dizer que sobre 5. Nessa mesa aqui, 4 pessoas. Quem vai mandar, quem vai ser candidato no Brasil a presidente? Os donos de partido. É isso que o brasileiro não está enxergando. Então, o Bolsonaro, se você for ver a trajetória, ele passou por PSC, PEN, que virou Patriota, tentou passar pelo PTB, entre outros partidos, porque ele não tinha confiança que iam dar a legenda a ele. Quando chegou no PSL, eram 14 pessoas, 8 pessoas do Bolsonaro, 6 pessoas do Bivar. Tivemos a graça de ser uma dessas 8 pessoas, sendo o segundo vice-presidente nacional do partido, que ele escolheu para que no dia da convenção partidária a gente assinasse legalmente, juridicamente, e homologasse que ele era candidato à presidência. Então, sim, é uma honra, talvez um dos maiores pesos que eu tive a honra de levar, de assinar no dia ele ser presidente. Se você for ver a história, o vice-presidente dele ser o general Heleno, no PSP, que foi extinto, teve uma fusão, e lá não assinaram a nominata. E acabou que o vice-presidente dele foi o general Mourão. Agora, como é que você conseguiu ser vice-presidente PSL, de Luciano Bivar, né, perdão. Como é que você conseguiu isso? Você é um menino novo. Como é que você tem envergadura para ter ocupado um cargo tão alto assim, num momento crucial? E aqui eu faço menção, se alguém tem alguma dúvida da capacidade do Fábio Lopes, eu digo a você, tire suas dúvidas hoje, porque ele foi uma pedra fundamental. Eu nunca entendi, e muitas pessoas não conseguem entender. Tem gente que diz assim, pastor, dá um nó na minha cabeça saber da influência que aquele homem tem. Porque Michele Bolsonaro tá pedindo voto para ele. Tá chegando amanhã, viu? Amanhã ela tá aí. Nossa primeira dama. O presidente Bolsonaro fazendo live pedindo voto para Fábio. Quem é esse homem? Alguns dizem, pastor, eu não sei nem quem era Fábio. Eu não sabia nem quem era Fábio. Mas ele tem uma expressividade nacional. E como é que você chegou? É a vice-presidência do PSL. Nos conservadores tem 2 princípios que são basilar: perenidade e constância. Isso é o que norteia a vida de um conservador. Então eu sou uma pessoa comum, aqui da Paraíba, gestor e sempre tive minha vida de empresário, e decidi naquele momento estudar um pouco de geopolítica e entender o país. Fomos uma das pessoas, junto de um pequeno grupo, que trouxe Bolsonaro para a Paraíba, como a gente estava trazendo diversos outros palestrantes. Isso começou lá atrás, há quase uma década. E Bolsonaro veio para cá, uma das primeiras cidades, segunda cidade do Brasil, mas o evento mais organizado. A partir daí, passamos em Brasília, ficamos amigos,
Ele era muito simples, assim como a gente está na mesa aqui hoje se conhecendo. E um dia ele pagou a missão, primeiro de ir para Roraima. Ligou na segunda-feira, vocês pagam a missão mesmo, preciso de pessoas para me ajudar. Vá para Roraima. A gente pegou um voo, foi para Roraima, organizou o evento dele. Tem vários vídeos, fotos, de vez em quando eu começo a postar. E lá ele conheceu os venezuelanos, isso em 2015, 2016. Fez toda aquela questão da fronteira, então ele começou a se posicionar no Brasil. Então você não surfou na onda da Não. direita, você fez a onda acontecer. Estive sempre presente, sendo um quadro. Sendo que eu nunca publicizei isso, porque eu nunca tive a vaidade de querer ser o candidato a ele na época de federal ou estadual, nem nas outras campanhas. Então a gente criou essa amizade. É a primeira vez que o senhor é candidato? Primeira vez que eu sou candidato. Olha só. Então a gente fez essa construção, era uma assessoria sem ser remunerada, porque a gente era voluntário. Então a gente viajou para Piauí, Santa Catarina, ficamos na casa dele no Rio de Janeiro, em Brasília. Parabéns. E passando na época que ninguém acreditava em Bolsonaro. Não tinha nem aqueles 4% ainda. É o maior expoente político hoje do Brasil, é Bolsonaro. Exatamente. Então a gente começou a viajar com ele o país todo e fez essa amizade. Quando foi evoluindo, a gente foi evoluindo nessa parte partidária. O gabinete dele era do lado de Eduardo, os gabinetes se misturavam, ele só tinha o pessoal do gabinete deles, de Eduardo e Bolsonaro. Flávio era no Rio de Janeiro, Carlos era no Rio de Janeiro. E a gente ia para lá, como outras pessoas do Brasil também iam, para ajudar nesse crescimento. Então, passou pelo PSC, tentou o PTB, tentou um pequeno partido nani, que era o PSPP, Partido Servidor Público Privado, aqui de Pernambuco, o nome do dono era Jair. Naquele dia, a gente foi para o Supremo Tribunal Eleitoral, teve o julgamento, o partido tinha todas as assinaturas, tinha todos os pré-requisitos que um partido poderia ter. Lá foi julgado no dia o Viva, de Magno Malta, o Timão e o PSPP. Ali eu vi que o Brasil não ia ter mais partidos, a não ser que o ministro do Supremo queriam. Isso era em 2016. Em 10 segundos, eles anularam os 3 partidos. Todos os 3 partidos, até o do Timão, que chama a atenção, tinha o triplo da quantidade de assinaturas. Tinha todos os pré-requisitos legais. E eles, numa canetada, Gilmar Mendes estava lá no dia, cancelou, olhou um para o outro, senão não vai Lamentável ter... isso. Não vai ter mais partido do Brasil. Então ali eu tive outro quadro, até quando criaram a aliança depois, eu disse, não vai ter aliança, não adianta. Então você vê que os partidos estão se diminuindo e fazendo a fusão. Agora eu vejo, Fábio, que tu és uma pessoa muito técnica, né? Uma pessoa que assim, trabalhou nos bastidores e conhecedor de leis, conhecedor aí da política em âmbito nacional. Eu não sei como é que você vai conseguir atuar como um vereador de João Pessoa. E daqui a pouco eu quero que você responda isso. Chega lá. Porque você é um expoente em âmbito nacional. Como é que você vai conseguir descer? Eu vejo que você é apaixonado por Brasília. Eu vejo que você ama Brasília. Você vibra com Brasília. E eu tenho dito aqui que é preocupante quando o candidato ele se coloca. Eu seria injusto se não fizesse essa pergunta. Quando um candidato se coloca como candidato a vereador, mas aí ele quer fazer de escada. Não, eu entro como vereador, daqui a 2 anos eu saio como deputado federal, eu já tenho um mandato, já tenho uma força. Então, muitas vezes eu me preocupo quanto a isso. Eu me preocupo porque eu acredito que o vereador, pelo menos no primeiro mandato, ele tem que cumprir o seu mandato. Ele tem que mostrar para quem ver. Se ele, no segundo mandato, ele já quiser se colocar como deputado estadual, como deputado federal, aí é uma questão dele, né? Aí ele escolhe o que ele vai fazer, mas eu acredito que no primeiro mandato ele tem que ser experimentado, ele tem que ser conhecido até o final do mandato. Chegou aqui o nosso vereador de Santa Rita, Naeto, está voltando a casa, viu? Tá voltando a casa gigante. Né? Não, tá voltando o podcast. Mas é um dos grandes nomes. Então vamos profetizar que ele... É um dos grandes nomes. É um dos grandes nomes ali em Santa Rita. E há quem diga que esse homem não fica fora, não, viu? E é alinhado com o senhor. O Cabo Gilberto mandou 1 milhão através dele para Santa Rita. Aí. É um homem alinhado aí com o PL aí, alinhado com o deputado federal Cabo Gilberto. Então, daqui a pouco eu quero que o senhor comente. Fica aí essa pergunta aberta e daqui a pouco eu vou querer ouvir o senhor. Vamos comentar. Mas eu quero ouvir o nosso irmão Léo da Mata. Léo, tu já também estivesse à frente aí do Partido Novo. Precisou se afastar desse núcleo para ser candidato. Eu já trouxe muita gente do Partido Novo aqui. Coronel Sobreira é o meu candidato, né? E nosso Ricardo Francisquino está aqui, ó. Doutor Ricardo, meu amigo do coração. Ele, Coronel Sobreira, são linha de frente comigo.
tenho um grande carinho por eles e tantos outros, não é? Como o Iron, que é do seu partido também. E aqui eu vou dizer ao vivo, olha só, esse podcast ele é extremamente parcial. Fica um recado, você sabe porque a logomarca do TheCast é laranja? É extremamente parcial, porque é em homenagem ao Partido Novo. Muito boa. Então, assim, tudo do TheCast é laranja. Mas por quê? Porque eu tenho um alinhamento muito grande com o Coronel Sobreira, que é meu amigo. Eu comecei esse podcast por causa dele. Ele é o principal motivo de eu ter começado esse podcast. Mas deu tão certo que eu trouxe ele, e trouxe muita gente do PT, trouxe Ricardo Coutinho, trouxe Amanda, a esposa dele, trouxe Marcos Henrique do PT. Meu irmão, eu comecei, eu queria trazer todo mundo novo. Meu propósito, eu comecei esse podcast assim, eu quero trazer os 24 novos. Meu irmão, mas é uma dificuldade. Parece que o povo da direita, Fábio, é desunido. Manda um recado pro povo do Novo, povo do PL. Eu sou de direita, meu irmão. Você me chamou, eu não vi a mensagem antes, mas você chamou quando? Já faz tempo. Não, mas foi terça agora, né? Não, faz tempo que eu venho cá. Não, mas essa semana. Eu não lembro. Foi segunda ou terça agora que a gente se encontrou? Sim, foi. A gente se encontrou na segunda, numa reunião de pastores. Aí eu chamei pessoalmente, mas eu já estava entrando em contato com você. Entendeu? O pessoal da direita, meu irmão, é complicado. Não senta onde tiver a esquerda e não sei o quê. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sento com a esquerda, sento com a direita. Eu sou o cara mais estranho do mundo. Imagina, eu votei em Ricardo Coutinho, PT, cara do PT na Paraíba. Eu votei em Bolsonaro. Então, meu irmão, eu sou um cara estranho. E eu vejo que não só sou eu, mas boa parte da população. Ela transita, 60% da população se encontra nesse perfil. Talvez esse podcast ele dê tão certo, porque as pessoas dizem, não, pastor, eu estou trazendo Luciano Cartacho. E Luciano Cartacho está vindo, mas Queiroga, meu irmão... Meu irmão, Queiroga, vem embora, rapaz. Olha aí, Queiroga, quero o senhor aqui. Sérgio Queiroga, então é uma complicação maior do mundo. E aqui fica o meu voto de protesto pra direita. Eu fiz uma homenagem aí a vocês, tal. Tá aqui, ninguém... E aí, ó, fica o registro. Ninguém veio tão caracterizado como o Léo. Ninguém. De boné, cadê o senhor, Coronel Sobreira, de capzinho do Novo e tal? Que ele gosta também de usar uns cap, né? Mas aí, irmão Léo da Mata... Primeira coisa, meu irmão, esse partido é estranho. Eu gosto desse negócio de estranho assim. Primeiro que quem é candidato não pode ser presidente. Muito bem colocado. Primeiro agradeço a oportunidade de estar... O podcast está de sucesso, estou vendo que muita gente comentando. E eu fico feliz pela essa abertura que você tem dado. Essa abertura porque essa questão de você brigar esquerda-direita está prejudicando o país. Não tem muito sentido. A gente tem que pensar o que é bom para o povo. O que faz bem às pessoas. E o diálogo é muito, muito rico. Foi colocado o nome aqui de Sobreira. Eu fui num evento de sustentabilidade e estava do lado, Sobreira, junto com o candidato vereador do PT. E as próprias pessoas, a maioria das pessoas que estavam ali na mesa também eram do PT e falaram, olha, deram elogios ao Sobreira pela postura ética e pela postura de abertura de conversa. A gente tem que conversar com todos. Eu peço para quem se declara de direita, a gente não pode fechar as portas. É democracia. A partir do momento que nós fechamos as portas, às vezes a gente pode até convencer uma pauta na questão econômica, liberal, enfim, a gente precisa dialogar. E aí eu te dou os parabéns, porque é com diálogo que a gente faz política. Meu irmão Léo, deixa eu dar só um exemplo, me perdoe pela interrupção. Imagina, ontem esteve aqui Ricardo Francisquini, que é um dos grandes do Novo, né? Há quem diga que ele e Coronel Sobreira são os dois andam lado a lado. Então muito é os dois fortes. expoentes, muito forte. E ele esteve aqui ontem, e aonde o senhor está sentado, estava o Françoaldo. Meu irmão, cara gigante. E dois juristas. E a conversa fluiu. alto nível, né? Alto nível. Aí eu até brinquei, eu disse, olha aí, ó, Françoaldo é Ricardo Francisquini de esquerda. Porque Françoaldo disse, se Luciano Cartacho, ele disse isso aqui, pisar na bola, eu vou pedir a cassação dele. Pronto. Como ele pediu a cassação e conseguiu caçar o prefeito de Aguiar. Lindo. Eu sempre digo, tem luz em todo canto. Será que Fábio, do direita raiz, consegue caçar Bolsonaro se Bolsonaro meter o pé na... Ei, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Desafio, Continue aí, né? Léo. Então essa questão, vamos voltar à questão primeiro do Novo. Esse ponto que eu falo de estranho. A questão não é estranha, deveria ser muito simples para todos. Primeiro, não tem sentido você ser dirigente partidário, na verdade, explicar um pouco mais. O Novo, quando pisou em João Pessoa, 2016 para 2017, eu fiz parte da primeira reunião. Nós tivemos ali no Hard, uma primeira reunião do Novo no Estado. Desde ali eu faço parte do Novo e aí nós viemos construindo.
Tivemos dificuldades no Novo, né? A gente sabe, a nossa presidente teve algumas questões, mas a questão é que o Novo é uma construção a longo prazo. Nós acreditamos muito, e essa questão de vestir a camisa é algo muito forte no Novo. As pessoas que fazem parte do Novo acreditam muito que nós podemos transformar vidas. Nós não queremos o poder pelo poder, queremos transformar as vidas das pessoas em algo melhor, simples assim. Que a gente sai hoje em João Pessoa, o centro vive uma realidade que as periferias, que os bairros de praia são muito distintas. Quem consegue caminhar aqui no centro e caminhar no altiplano, as realidades são enormes. Então as responsabilidades de todos aqui, principalmente os candidatos, é enorme. A gente precisa mudar. Isso aqui é só passagem. Quando nós entendemos isso, então o Novo tem esse pressuposto. Você não pode ser candidato e você não pode ser presidente. Então, como eu estava presidente do núcleo, nós temos passagens núcleo, depois de diretório, aí foi criado um outro sistema, mas então eu entreguei o cajado para uma pessoa que me substituiu. Quem substituiu? Robson. Robson me substituiu e com grande prazer, uma pessoa de grande performance, agradeço muito toda a equipe que eu montei, a gente tinha reuniões semanais, enfim, um grupo muito coeso. No entanto, a gente precisa do seguinte, entender que o Novo, ele é colocado como um partido da elite. Não, a gente precisa, nós temos, lógico, na nossa origem, nós tínhamos pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, enfim, nós somos um grupo de pessoas que não é puxar para o nosso lado, mas intelectualmente as pessoas são pessoas que são doutores, são pessoas em grandes empresários. Tem gente boa no Novo. Tem muita gente muito gabaritada. Não é por acaso que eu fiz a homenagem, não né? Não tenha dúvida. Então, o que eu... Sargento Alves, não gigante, tenha dúvida, tem também. gente assim... Pedro Regis. Mas o principal, eu não vejo nem a capacitação técnica. Eu estava conversando com o Fabiano nos bastidores. Capacitação ética, pessoal. Que está faltando na política. Nós estamos tendo um problema enorme. Mas é que o PL também está alinhado, né? Tem muita gente boa no PL. Por isso que nós, assim... Republicanos. Não julgando os outros partidos, mas é o único que estava um pouco mais próximo da gente. Meu irmão Léo, olha só. Não, diga lá. Eu vejo que tem muitos partidos que realmente nos representam. Como o PL, republicanos. Republicanos lá em Santa Rita tá gigante. Tem 5 vereadores de mandato no republicano. Imagina. Na Edson, amanhã vem Alisson. Alisson Gomes estará conosco amanhã aqui. É o presidente do partido. Vai contra o que o senhor acabou de dizer. Ele é o presidente e é candidato de peso. Então, no Republicanos tem Célio, Josivaldo, pastor Paulo César, Cássio e eu, sim. São 5 vereadores de mandato. Então, assim, o republicano tá vindo com uma força muito grande. Aí vem com o Nilvan Ferreira, cabeça de chapa. Aí eu pergunto ao senhor, meu irmão Naedson, o senhor é uma pessoa muito preparada, é um homem muito técnico. E eu vejo que talvez o senhor tenha esse alinhamento também com o Novo. O senhor acredita que o presidente poderia ser candidato como é no seu partido? O senhor não vê problema nisso? O senhor não vê que existe uma disparidade, é desigual, ele está ali com a máquina, com um partido na mão? Como é que o senhor vê? Agora não sabonete não. Ele vai estar aqui amanhã, se o senhor pegar ele hoje, ele lhe pega amanhã. E vocês são do mesmo partido. Primeiramente, meu pastor, meu bom dia a todos que nos assistem, aos candidatos que aqui estão, satisfação de estar por aqui. Perdão, a voz está um pouco falha, porque a gente está um pouco enfermo, mas falando sobre o Republicanos, a gente fica muito feliz em fazer parte do quadro Republicanos, tendo em vista que nós tentamos ser, né, fazer lá o PL, montar o PL, só que aí como ficou no mesmo nível, a gente preferiu se retirar e ir para o Republicano para disputar mais vagas, assim podemos dizer. E sobre o Republicanos, a gente concorda particularmente com a política do Republicano em relação ao presidente, que é um amigo nosso, o vereador, a gente chamou assim, muito né? Querido, muito querido. Alisson Gomes é um amigo, a gente, na verdade, torce por ele também no quadro do Republicanos. Vai ser o mais votado do partido. Será? Quem é o mais preparado? Quem é o mais preparado? Mas sem dúvida é Alisson, a gente coloca ele. Rapaz, é muita grandeza assumir isso. Não, Alisson é um cara, a gente não tem nem... Então peça voto pra ele. Digo, vote em mim não, vote em Alisson. Vote em Alisson Gomes 10777. Ei, show, viu? Vereador do mandado. Olha, Alisson. Esse camarada mas o número dele é outro. 10777 é o meu. É a pegadinha. Olha!
Faz a propaganda. Alisson, ei, esse cara é inteligente. Mas a gente, pelo contrário, fica muito feliz com o quadro republicano, assim como o Alisson Gomes, tem o vereador Sérgio Rufino, o vereador Pastor Paulo César, o vereador Irmão Josvaldo, o vereador Cássio Barbosa. Só gigante. E nós também estamos lá, o vereador Na Edson, estamos nesse quadro também tentando buscar essa cadeira novamente e esperamos que o partido faça 3, 4 vereadores na próxima Talvez eleição, seja a maior dia bancada, 6. né? É a segunda maior. São 5 vereadores de mandato para fazer 4? Isso. E são Um sobra na gigantes. curva, né? Não, era pra ser o PL, tu entendeu a questão? Entendi. Ele Ele escreveu de última hora aí não. Isso. Ele tentou costurar isso. Inclusive, ele foi a base lá, viu? Costurar esse acordo do PL. Ele formou e saiu para não ficar desigual lá. Importante isso ressaltar. Isso. E aí a gente tá no quadro republicano com essas feras lá, a gente diz que é o leão da política. Mas lá. é verdade, não tem um partido mais forte. Mas estamos lá para somar também com o partido, fazer a nossa parte e, se Deus quiser, e nos permitir novamente chegar mais uma vez ao Legislativo e continuar nosso trabalho em Santa Rita. Meu irmão Edson, olha só, eu vejo que o senhor nesse tom assim, né, chegou e deu o seu número, volta em Alisson e deu o seu número. Eu vejo que na hora do pega a capar, eu acredito que nesse momento tem que ser muito sutil. Eu gostei do seu toque aqui, muito sutil. Você pediu o voto para ele, mas você deu o seu número, mas foi sutil. Você não disse, não, eu sou mais... Eu acredito nessa humildade. E assim, eu agradeço a Deus por sentar na mesa com pessoas como o senhor de grande envergadura. Eu vejo que, não diferente do senhor, também é o Fábio e também é o nosso irmão Léo. Mas, meu irmão Edson, eu vejo que o senhor está o tempo todo com a sua candidatura muito ligada a Nilvan Ferreira. Eu vejo que o senhor talvez seja um dos vereadores mais próximos a ele. Eu estou enganado, porque muitas pessoas associam Nilvan a Carlinhos. Eu tenho acompanhado essa trajetória. Aonde Nilvan está, o senhor está. E Carlinhos não tem peso porque não tem mandato. E o senhor tem mandato. Então, o senhor sabe que na política mandato fala muito, mas muito alto. Eu estou enganado, foi percepção minha, ou o senhor é o vereador mais presente de mandato ao lado dele? Acredito que sim, todavia, Carlinhos, ele tem a parcela de contribuição dele na vinda de Nilvan para Santa Rita, né? Apesar de ter votado em Nilvan em 2022 para governo, inclusive fui o único político a fazer assim, as outras lideranças políticas estavam com outros candidatos, e eu, por ter a linha de direita, votei em Nilvan em Santa Rita, volto a dizer, o único político da cidade a votar com Nilvan. Então a gente já tinha esse alinhamento, e quando ele veio para Santa Rita, e aí sim entra o papel de Carlinhos de trazer ele, de mostrar as pesquisas e que era viável o Nilvan ser o prefeito de Santa Rita, a gente abraçou, o Carlinhos falou comigo, e a gente abraçou de imediato, dei logo a cara a tapa. Foi o senhor que trouxe ele para o Republicano? Não. Aí foi uma construção já de Alisson Gomes. Enfim, tem uma parcela de políticos na cidade que, após a vinda dele a Santa Rita, teve essa... Mas o senhor é o vereador mais próximo, o vereador de mandato mais próximo? Eu acredito que anda com ele, está nas visitas, que está mais isso que eu presente tenho na visto. agenda dele, sou eu. Porque, na verdade, o pessoal... Acho que ele tem os demais têm um receiozinho de andar na rua e tal, de ir porta a porta. A gente já tem esse trabalho já durante o mandato, e na campanha não podia ser diferente, de estar presente. Nilvan é um candidato que gosta muito de andar, de falar com as pessoas, de estar presente. Então, meio que colou ali Colou, a parceria. eu vi que colou. Então, é muito bom estar presente nas caminhadas. A gente pode falar nossas O senhor cancela a sua agenda para fazer a agenda dele? Não, na verdade, a gente dá a fuga, né? A gente tem a agenda da gente, e aí quando tem a dele... O senhor considera prioridade? Não. Na verdade, a prioridade é a da gente. Só que quando a gente tem o tempo e o espaço livre, a gente corre para estar presente nas caminhadas com ele, que geralmente é um horário já mais tranquilo. Geralmente as caminhadas de Nilvan é a partir das 6 horas da noite, então a gente já está mais tranquilo. E aí, quando termina a caminhada, a gente segue para fazer a agenda. Mas mesmo assim, sendo essas 6 horas, eu não tenho visto muito Clóvis presente. Eu posso estar enganado. Aí tem muita gente boa ali, como Lula. Eu não tenho visto. Eu vejo, e principalmente quando se fala vereador de mandato. Eu particularmente não vejo muito Alisson próximo como presidente do Republicano, mas eu vejo o senhor muito colado. Eu acredito que o senhor está tendo uma inteligência aí, Deus está lhe dando uma sabedoria para colar na candidatura de Nilvan e talvez ser o vereador mais votado de Santa Rita. Eu tô cantando essa bola aqui, ó. Olha para esse menino aqui, talvez ele seja o vereador mais votado de Santa Rita. Tem experiência, sabe trabalhar. Você entendeu a questão? Ele tá, o Fábio, e assim, você viu que o Fábio agora falou?
Porque o Fábio fez o que você fez. Fábio colou em Bolsonaro. Aí muita gente diz, não, puxa saco, não, babão. Não, meu irmão. Muitas vezes o fato dele estar ali como vereador de mandato, isso credencia Nilvan. Nilvan não tem mandato. Nilvan não tem mandato. Se for olhar para a prática mesmo, hoje Naedson é maior do que Nilvan em Santa Rita. Quantas agendas ele não marcou para Nilvan? Você entendeu a questão? Que a população vereador de mandato tem força, tem voz. Dá credibilidade, né? Dá credibilidade, dá legitimidade à candidatura. Até porque estão competindo contra a máquina. E a máquina é rolo compressor. E Naedson tem autoridade para bater na mesa e dizer eu apoio o Nilvan porque ele foi oposição durante 4 anos. Fala sobre isso aí, Naedson. Isso. Eu acho que esse é o dado que a gente precisa trazer à tona aqui. Graças a Deus e o apoio a Nilvan, ele vem construído aos 4 anos do nosso mandato. Porque é uma candidatura que é de oposição, é uma candidatura que é extremamente forte já na cidade, não tem um peso para comparar com o Nilvan, porque Nilvan em 2022, apesar de eu estar com ele em 2022, ele teve 22 mil votos em Santa Rita, foi o mais votado. E eu digo a ele, toda hora que a gente senta para conversar, eu digo, não fui eu que dei esses votos ao senhor. Você é um fenômeno na cidade. E Nilvan, de fato, onde ele passa, ele é assim. Mas essa construção de mostrar a saúde como está, a educação como está, a infraestrutura da cidade como está, a ação social da cidade como está. Então, esses pontos, esses gargalos da cidade de Santa Rita, a gente sempre apresentou durante os 4 anos. E quando chega uma candidatura forte, que é como é a de Nilvan, a gente tem respaldo para falar que a gente precisa de mudança em Santa Rita, entende? Então a gente precisa de mudança. Verdade, tem autoridade para bater na mesa. Os nossos 4 anos lá foi falado dessa forma, a gente é oposição porque isso aqui está errado. Não é porque a gente não precisa de emprego na prefeitura, porque outros benefícios que a gente poderia ter, não é essa a questão. A questão é que a gente decidiu ser um vereador que é pelo povo. Então, se nós decidimos ser pelo povo, a gente precisa guerrear as causas do povo. E quando se fala em saúde em Santa Rita, quando se fala de educação, quando se fala de juventude, quando se fala de esporte, infelizmente lá é muito deficitário. Então, a gente tem propriedade para falar e para defender a candidatura de Nilvan em Santa Rita. Então, sim, nesse ponto de ser um cara de mandato, um vereador de mandato, que traz a candidatura de Nilvan e respalda a candidatura dele, isso a gente fez, isso a gente faz. Todavia, volto a dizer, Nilvan na cidade é um fenômeno. E é por isso que ele viu essa viabilidade de ser candidato a prefeito lá, construiu essa candidatura junto com outros políticos da cidade. Exemplo, cito os vereadores que ao lado dele estão. A gente, desde o início, o vereador Sérgio, o vereador gente Osvaldo, do lado dele. A gente colocou a cara a tapa e aqui a gente está com o Nilvan, justamente para referenciar essa candidatura de oposição, porque nós fomos oposição e nós tínhamos que defender. Mas era 5 isolados lá, né? Eram 3, na verdade. Eram 3 isolados, De aí no 19. final aumentou, né? Um pouco. Isso, aí agora veio para 5, né? Aí recentemente teve algumas adesões. A gente, teoricamente, está com 10 vereadores na Câmara, está com a maioria da Câmara ao Olha lado de só, Nilvan. não sabia disso. Olha aí, a bancada da Câmara, todo mundo está vendo que Nilvan tem chances reais, está praticamente meio a meio. É importante ressaltar que o nosso irmão Naedson é muito forte dentro da Assembleia de Deus. Inclusive, eu tenho pessoas da minha família lá, e eu perguntei, rapaz, qual é a força de Naedson dentro da Assembleia de Deus de Santa Rita? Eu vou mandar um abraço aí, ó. Eu não vou dizer não para não complicar, mas disse ele é muito forte. Ele leva muito voto da juventude, principalmente ali em Santa Rita. Porque eu fiquei olhando e eu fui analisar, eu fui estudar o Naedson melhor, e aqui, aí eu perguntei, só como é que um camarada assim, tão simples, tão despojado, porque tem que dizer que é um vereador de mandato? Era humilde, muito tranquilo. Como é que esse cara pode ter uma expressividade tão grande e ter uma estratégia política? A igreja hoje vai ser principal, o teu principal, como é que eu posso colocar? O reduto eleitoral. Hoje, talvez a maior votação tu tenha dentro da igreja da Assembleia de Deus. Porque tu trabalhava com os projetos lá, né? E eu fiquei sabendo que você era muito forte nesse projeto. Que projeto era esse? Então, desde que de fato Cristo me alcançou, eu gosto de dizer dessa forma, Cristo me alcançou, a gente mudou a nossa mentalidade. Então a gente começou de fato a servir as pessoas, viver em prol das pessoas. E não com um intuito político, nunca tive essa vocação, esse desejo, esse chamado para a política em si, política partidária. Mas política de forma geral a gente sempre foi muito ativo. E aí, em 2015, a gente iniciou um projeto chamado Proclame.
Em 2017, a gente já fazia parte da liderança de uma ONG chamada Anjos da Alegria. Então, a minha vida em relação ao projeto, a gente era o líder junto com... Você era com o presidente do projeto? Era líder, a gente chamava de líder. Não Mas você era o presidente? Isso. E aí a gente identificava a liderança em alguns bairros da igreja, os jovens, né, que a gente tinha essa visão. Você conheceu de chamar. Janiele, a minha cunhada? Acredito que Da usina São João. sim. Ela Inclusive, fala muito bem de você, viu? irmã Janiele. A Janiele. Tava falando com ela antes de vir pra cá. E foi, que legal. E aí a gente identificou essas lideranças nos bairros para agariar jovens para a gente fazer esses avanços. E aí a gente marcava, Santa Rita é muito extensa, a zona rural é muito grande, e a gente marcava um sábado para ir passar o dia todo evangelizando, ação Ela disse que o social. projeto era extraordinário. Uma cruzada à noite. Então, assim, a gente mobilizou, a gente viveu uma história muito bonita em relação ao projeto dentro da Assembleia de Deus durante esses anos. Só que aí em 2020, quando a gente despontou para a política, né, eu tive que me afastar um pouquinho da liderança do projeto. E aí já estava organizado, a gente deixou um grupo já. O que é que você fez por esse projeto com o seu mandato? A gente continuou tentando montar essas estratégias de avanço. Aí continuou, Mas na verdade. financeiramente, o que é que tu Então, conseguiu não, fazer? mas aí mudou a realidade, né? A gente antes tinha uma taxa de inscrição, enfim. Antes tinha toda uma burocracia, dependia da igreja, dependia de A, de B. Com o seu mandato, o que é que mudou? E aí a gente conseguiu agariar, a gente conseguiu dar um suporte. Você muito colocou melhor e dinheiro lá avançar. nesse projeto? Com certeza. Do seu bolso? Com Mas foi certeza. muito ou pouco? Não seja singelo não, porque, olha, eu vi... A Aí gente fez o necessário. Não, teve pessoas que disseram assim, ele ganhou e abandonou o projeto, e aí? Foi. E eu vi que você foi guerrear em outras frentes. Não, Eu tô errado? Não. O senhor não está errado, mas a gente não abandonou o projeto. Existe uma questão na igreja que não vincula de fato com o político. Então, como eu falei, a gente teve que se ausentar e não foi uma decisão minha, não foi porque eu quis, não foi porque... Tu queria continuar. Com certeza. Olha só, ó, eu vou pontuar aqui. Muita gente pensa que ele largou. É importante ressaltar isso. Não, ele foi convidado a se retirar. Claro, mas isso é importante até para a igreja, né? É importante e você precisava também, num novo tempo, num time, agir em outras frentes. Então, isso é importante. E aí a gente continuou dando suporte à liderança que estava, normal, todavia mais distante, digamos assim. Nos bastidores. Mas ainda participando dos avanços, a gente... Você se tornou um dos grandes mantenedores desse projeto. Com certeza. Olha E aí, aí- mais um motivo para votar no Naes lá em E Santa aí, Rita, viu? Verdade. Quando de fato a gente assumiu o mandato e teve que guerrear de fato nessas questões, eu acredito que, assim como eu ganhei, eu disse, me perguntaram, né? Você vai ser o vereador da igreja? Você vai ser o vereador dos cristãos? Eu fiz não. Eu vou ser o vereador de Santa Rita, eu vou trabalhar por Isso é Santa muito Rita. importante. Então, eu tive essa percepção, essa maturidade, acredito eu, de ser um vereador da cidade. Quando você fala que você é o vereador da Igreja Assembleia de Deus, eu fico muito feliz com os votos que vou ter lá, até porque a gente... Só onde ali, passa, de largada, tu sai com no mínimo uns 500 votos. Olha que tu sai com 500 só dali. onde nós passamos, nós tentamos fazer a amizade da melhor forma possível, do nosso jeito, com o nosso carisma, com a nossa simplicidade, e levar essas pessoas com a gente. Graças a Deus, eu tenho certeza que eu fui o vereador que mais cresci no mandato, até porque só quem me conhecia de fato era o pessoal da igreja, o pessoal da família, o pessoal da escola, né? E no mandato, Santa Rita viu o nosso trabalho, Teve viu que a gente expressividade do cresceu. nome. Isso é importante. Eu fico muito feliz de ser um vereador que não se vendeu, não se corrompeu, de continuar lutando por seus princípios, valores e mostrando que dá sim para ser diferente. Porque muita gente isso aí a gente sempre ouviu, né? Política é tudo igual, político ganha e some, enfim, Você essas fez frases. diferente. Graças a Deus, eu fico muito orgulhoso do nosso mandato, porque em todo momento a gente ganhou e continuou na rua. Ganhou e continuou sendo a mesma Dando pessoa a que nós cara somos. para bater. Então fica a dica para o Fábio Lopes. Fica a dica para o Léo. Ganhando, vai pra rua, Léo. Justamente. Eu achei muito importante, só pegando o adendo, você colocou que é um vereador que fiscaliza o prefeito. E eu faço essa chamada para os vereadores de João Pessoa. Vereador não pode ter carro comissionado, pessoal. A gente não pode ter parente na prefeitura. E eu faço um desafio a todo vereador, não só de João Pessoa, mas do Brasil. Não tenham parente na prefeitura com carro comissionado. Vocês não vão fiscalizar o prefeito.
Vamos fazer esse pacto. Mas, Léo, aí eu vou pontuar uma questão que eu acredito ser relevante. Diga lá. Olha só. Muitas vezes é com alguém dentro da gestão que você consegue trabalhar. Muitas vezes o vereador coloca alguém seu. Eu vou dar um exemplo. Hoje está aqui comigo o Vitinho. Certo. Aí assim, Vitinho, vou te conhecer. Por que eu estou trazendo o Vitinho para ser o meu assessor, para estar ao meu lado? Porque é alguém que eu confio. Justo. Aqui já tem o Fernando, um técnico extraordinário, tem as meninas na recepção. Mas por que eu estou trazendo ele? Porque eu acredito que ele vai conseguir me ajudar nas coisas que eu preciso que sejam feitas e a gente vai conseguir ter um alinhamento. Não vou precisar nem falar, ele já sabe o que fazer. Porque o Fernando tem a responsabilidade de colocar o podcast no ar. Já o Vitinho vai estar atento aos detalhes. Eu creio que a excelência está nos detalhes. Eu vou dar um exemplo na questão de Santa Rita. É lamentável uma cidade como Santa Rita ter 2 assessores. Como é que Naedes consegue fazer um mandato gigante? Daqui a pouco eu vou voltar para ele. 2 assessores. Com 2 assessores. Porque em João Pessoa é 19 assessores. Mas- Lá em Santa Rita não tem emenda impositiva. Isso é lamentável. Isso é um retrocesso. No Conde tem. Cabedelo tem. João Pessoa, só o Coronel Sobreira destinou quase 2,5 milhões para a saúde. 1 milhão que o Naedes conseguiu foi com o deputado federal Cabo Gilberto. Então, peraí, o Coronel Sobreira, você imagina, um vereador conseguiu destinar quase 2,5 milhões. Você imaginou se Naedes tivesse essa força lá, o que ele conseguia fazer? Então, assim, eu pergunto a você, Fábio Lopes, você vai chegar lá, eu acredito que você é um dos que vai ocupar essa bancada. Você tem muita expressividade nacional e eu lamento muito por muitas pessoas estar ignorando. Eu conversei com algumas pessoas e elas disseram assim, não sei, o Fábio, a expressividade dele é nacional. Eu acredito que se João Pessoa não eleger Fábio Lopes, a gente vai perder muito. Porque é alguém que está alinhado com o presidente. Quando eu falo presidente, ele pode não estar no mandato, mas para mim continua sendo presidente. Há quem diga que essa eleição foi tomada, né? Exatamente. Foi no tapetão. Lula saiu da prisão direto para presidência. Então, tem lá essas questões. Foi descondenado, né? Então, vamos lá. Quando eu olho para o Fábio, eu acredito que seria muito importante ter você lá. Mas aí eu falei, e aí eu vou voltar no ponto, eu gosto de mastigar, ruminar. Você percebeu como é que é a pegada aqui. Fábio vem como deputado daqui a 2 anos, e se vem, aí eu vou dizer, não voto nele não. Vou responder puxando um pouquinho para trás. Na minha experiência de trajetória, eu acredito que foi fundamental para eu aqui chegar e ser candidato a vereador. Para uma pessoa chegar lá na minha visão, tem que passar um pouco de experiência. É o que eu digo, a gente não fez a nossa propaganda, mas eu fui gestor do HU, que é o nosso maior hospital aqui da Paraíba, por 3 anos. Tu foi diretor do HU? Diretor administrativo do HU agora. Essas grandes reformas É o quê, foi rapaz? feita a nossa gestão. O presidente Bolsonaro nos colocou lá. Como é, meu irmão? Ninguém sabia disso. Você imaginava que estava sentado em frente do diretor do HU? Tem, são 4 gestores, eu era o diretor administrativo. Fábio, tu tá pecando, Então- porque tu não publicitou o que tu fez. Exato, mas assim, muita gente sabe, conheceu a nossa história e vai votar na gente por essa história do hospital. Olha aí, eu disse que o Chegamos homem era lá- forte, vocês estão chegamos- brincando comigo. Só para você entender um pouco do que é o hospital universitário, Tá gigante. chegando lá na pandemia e combatendo todo aquele problema do Brasil, fizemos o que nunca foi feito em 40 anos. 3 UTIs novas, prontuário eletrônico instalado, não tinha computadores. Toda aquela reforma da fachada, o único hospital que conseguiu fazer. Aí eu vou citar a reforma da fachada por quê? O único hospital da história que conseguiu entrar na emenda de bancada federal. Você sabe que para entrar na emenda de bancada do Estado da Paraíba, você tem que ter os 15 parlamentares colocando recurso. São 47 hospitais universitários no Brasil hoje, o único que na história dos hospitais federais conseguiu Quando entrou lá? em 2020, 2021, a emenda de bancada para fazer essa obra. Mas qual foi o recurso que entrou dessa emenda? 22 milhões. Olha só, você Só- que conseguiu com as suas articulações. E com um grupo de pessoas que lá fazem. Meus parabéns, Então- olha aí. Rampa de emergência que o hospital não tinha, construída nessa obra. O hospital do Rio de Janeiro pegou fogo, o pessoal não tinha por onde sair. Fizemos uma parceria com a Energisa, isso é gestão. A Energisa hoje ela tem um recurso de imposto para investir no hospital. Construímos com recurso de Bolsonaro uma subestação de energia de 6,5 milhões Olha só. para possibilitar o hospital durante os próximos 40 anos. A gente chegou lá, tinha equipamento parado em 2008, 2013, encaixotado. O deputado chega, entrega um mamógrafo, tira a foto, R$500 mil, não instala. Por quê? Não tem carga energética para suportar aquilo. Não tinha ar-condicionado nos leitos para as mamães. Então a gente preparou o hospital para tudo. Refeitório, cadeira,
subestação de Meus energia, parabéns. reforma da pastada, 3 UTIs. Deixamos agora empenhado, licitado, o complexo cirúrgico. Você se afastou agora. Faz 3 meses que a gente saiu. O maior complexo cirúrgico tem mais lá 28 milhões para construir o complexo É o cirúrgico. quê? Rapaz? Já tem 28 milhões em caixa. Numa ala do hospital que estava abandonada há 40 anos, fechada. Fábio, deixa eu pontuar uma questão interessante. Eu passei, acho Então, que... só para finalizar um pouquinho, eu acredito que o vereador ele tem que passar por ser gestor. Verdade, verdade. Então, eu passei por uma maratona sendo gestor, 1,5 bilhão de reais passou na minha mão. E foi, meu irmão. Saí de lá com todas as contas E o aprovadas. povo ainda vive dizendo que tu não tem capacidade. Para agora e para a Prefeitura de João Pessoa, o contrato quem faz com o HU é a Prefeitura de João Pessoa, você não sabe disso. Quem contrata o que o HU entrega para a população é a gestão da Prefeitura. Tentei fazer um contrato bem melhor. O prefeito ele não tem que construir o hospital, ele tem que fazer um contrato melhor com o HU. Verdade. Potencializar Entendeu? o que já está sendo feito lá. A gente tirou o hospital de 170 mil cirurgias e procedimentos por ano na série histórica, levou É a pra- maior referência na Paraíba. Maior referência. Terceiro maior do Nordeste. Levou para 240 mil cirurgias e consultas de paraibanos. Ou seja, colocamos 70 mil pessoas no SUS por ano. Em 3 anos já foi 210 mil. Mais do que qualquer prefeito. E a gente atende de Rio Grande do Norte a Pernambuco, que abrange tudo. E o interior todinho vem para cá. Então, é o hospital que forma o médico, que é o hospital residência, e que atende as médias e alta complexidades. Eu passei alguns anos sem ir no HU. Graças a Deus, nunca precisei. Graças a Deus. Mas aí, por esses dias, eu sou pastor da Igreja Batista ali no Cristo, e uma irmã, o seu esposo ia passar por uma cirurgia ali no HU. Então, eu levei ele. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado. Eu acho que eu passei uns 5 anos sem ir lá. Quando eu cheguei, eu disse, que é isso? Isso realmente é o HU? Uma Exatamente. coisa absurda. Dentro de 5 anos, não é o mesmo hospital. E eu não sabia que havia a mão do Fábio Lopes. Olha só a importância de você conhecer os candidatos. Porque muitas vezes você está votando aí um amigo, não, me dê um voto de confiança. Você está desperdiçando seu voto. Uma transformação, né? Você tem que votar em alguém que realmente tenha chances reais de chegar Que já entregou algo. e já Capacitado. entregou algo. Capacitado. Esse voto, não, eu vou dar um voto pela amizade. Eu sou contra isso. Porque pessoas como o Fábio Lopes deixam de chegar. Então, assim, Fábio, meus parabéns. Não sabia, porque há quem diga que ele era só um bajulador. Que tá só surfando na onda da direita. Aí eu fui estudar o Fábio e eu vi que Michele disse, ele é raiz lá do início. Aí, pra Michele dizer isso, meu irmão, no tempo que a gente tá vendo muita gente traindo Bolsonaro, porque sabe quando você perde o mandato, aí você vai ver quem são seus verdadeiros amigos. Exatamente. É verdade? Então, assim, o Fábio veio do início, fez a gestão do HU, porque eu não tinha conhecimento desse fato. Muito importante, eu acredito que boa parte da população de João Pessoa não sabe os benefícios que Fábio trouxe, se ele conseguiu gerir mais de 1 bilhão. Será que ele não consegue ser vereador? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu vou voltar. Eu sou chato, Fábio. Tá. Tu vem como federal, vem como estadual, tu vai cumprir teu mandato. Vamos cumprir o mandato. Os 4 anos. A eleição daqui a 2 anos, quem vai definir é o grupo. Eu não tenho como marcar agora. Eu não tenho nenhum... Tu tá escorregando. Não tô escorregando. Tô falando a verdade. Eu não tenho nenhum pensamento para deputado. Não tenho. Quando chegar em 2026, a meta principal é trazer o presidente de volta à cadeira, que é o presidente Bolsonaro. Ele vai sentar e vai ver o que é que ele acha necessário. Dependendo disso. do tamanho que você tiver, se for a força necessária para lá. A gente tem como entregar muito como vereador. Às vezes o vereador tem como entregar mais do que como deputado. Eu não serei deputado federal com certeza, porque o deputado federal é de Cabo Gilberto. Não tenho essa vaidade. Já vivi em Brasília, eu quero viver em João Pessoa. Aí não entra dois lá, não? Acredito. Entra 2, mas tem 2 já lá. Grandes. Quem é o outro? Não tem o Elton Roberto lá do partido? Tu acha que Valber Virgulino também não vem, não? Como federal? Não, vem a estadual. Ele não vem como Acredito federal, não? eu, não O cara sei. teve 49 mil votos. Teve aqui conosco, viu? Gigante. Valber, um grande Então- abraço. Então a meta do partido, na verdade, é fazer os seus federais e, acima de tudo, que o Bolsonaro já falou isso, é fazer o senador. No Brasil Sim, todo. olha já, só. já existe um estudo e o PL, até junto com Eu acho que Wolff, o Elton Roberto vem como senador, né? Ou não? acredito que não sei. Quem vem? Cabo Gilberto? Canta a bola aí. Não, eu não. As vagas de Senado vai ser decidido diretamente por Bolsonaro. São 54 vagas para senadores. São um estudo que até eu comecei um diálogo com eles há mais de 4 anos. O que é que a gente mostrou?
O Senado domina o mundo desde Roma. Verdade. É muito forte. Trump governou pelo Senado Federal. Verdade. Ele não tinha Câmara. Verdade. Então, hoje, a Casa do Senado, ela não sabe ainda... Tudo que vem de baixo termina parando lá. no Se tiver Senado. uma bancada Então, o forte- Senado ele está ali entre a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal e a Câmara Federal. Então, um Senado, pela primeira vez de direita no Brasil nos últimos tempos, pode fazer uma diferença muito grande. Verdade. Você vê que o atual presidente do Senado tem feito com a gente. Então, nós, conservadores, temos que ter a complicado. consciência que tão importante quanto eleger o presidente da República é eleger o Senado Federal. Senado. E temos a condição de fazer isso e ter o presidente do Agora, Senado. Fábio, eu vi que você vai na contramão do sistema. Preste bem atenção. A maioria não quer falar sobre a política em âmbito nacional. Não, a questão é municipal, eu não quero falar sobre Lula, sobre Bolsonaro, eu não quero... E eu já vejo que você é diferente. Você vem com a política em âmbito nacional. A sua bandeira, olha só, os seus cabos eleitoral é Bolsonaro ao vivo pedindo voto para Fábio Lopes. Então, assim, quem é que não quer isso? Ele pediu ontem, tinha muita gente na live. Michele tá chegando amanhã, tu vai estar lá com Michele pedindo voto. Tá todo mundo convidado, viu? Na Brunelli, 17 horas, entrada livre. E aproveitando aqui pra chamar. Vai bombar lá. Então, assim, por que você vê que tá tão atrelada a questão política nacional com a municipal? E aí, um minuto, porque a gente quer ouvir também o Léo da Mata aí, que tem muito a contribuir. As pautas nacionais, elas são entrelaçam com todo mundo. Qual é a nossa pauta principal? Família e liberdade. A nossa soberania ela está ameaçada. Nós, literalmente, jogamos um paraquedista na presidência, que foi Bolsonaro, mas agora estamos construindo a base, que não começa nem nos vereadores, começa nos agentes comunitários, no líder de bairro. Isso é uma construção. A direita está começando a caminhar. Verdade. Então, agora vem essa eleição de vereadores e prefeitos, a próxima novamente... Você acha que a gente perdeu a eleição passada por causa disso, que não tinha uma base consolidada? Se tivesse uma base maior consolidada, com certeza teria sido melhor. Isso é normal. Entendeu? O partido está ainda em formação. Você vê que tem muitas pessoas boas hoje. Rodrigo Valadares, deputado de Sergipe, no União Brasil. Tem deputados bons no Podemos, como tem Maurício Macron e Van Hatten lá no Novo. Então, a direita ela não só vai ser apenas um partido. Ela está começando a ter pessoas expoentes em vários partidos. Verdade. O Senado vai mostrar isso na próxima eleição. Show. Olha aí. Meus parabéns. Excelente. Meu irmão, Léo da Mata. Por que Léo da Mata? E toda vez que eu ligo pra ele, né, aí ele faz assim, Léo da Mata falando. Eu digo, cara, esse cara levanta muito a bandeira da mata. Que negócio é esse? Que mata é essa? Tu se esconde da mata, meu irmão? Não. Vindo de Curitiba, né? Então, a questão do Mata é sobrenome apenas, né? Mas eu queria abordar um ponto que você colocou que eu acho que é vital. A questão de você ter os seus assessores é fundamental. Como você tem uma equipe qualificada, o Novo tem muito essa pegada de você ter a meritocracia, pessoas que são boas e de confiança. Isso é fundamental em qualquer local. Você tem que ter pessoas que você confia próximo de você. Mas o que eu disse é alguns vereadores, não só em João Pessoa, que têm cargo dentro da prefeitura e isso não é legal, porque você não fiscaliza. Eu te pergunto, hoje, quem é oposição? E não é ser oposição por oposição, porque eu senti aqui duas pessoas muito inteligentes falando. Eu não posso ser oposição só por ser oposição. Às vezes eu vejo algum discurso da direita, de lá eu sou oposição. Tá errado, meu irmão. Escuta primeiro. Escuta, vê se é contra o povo, vê se está fazendo mal ao povo. Se não for, você senta e tem diálogo. Agora, se você consegue vender o povo, se colocar no poder e colocar a tua família inteira na prefeitura e não fiscalizar, a principal função do vereador é fiscalizar, saibam disso. Mas olha, Léo, preste atenção. Tem vereador que tem mais de 500 pessoas na prefeitura de uma pessoa. Você conhece, você sabe quem é. Mas isso é correto? Tem alguns que tem mais de 1.000. E é do seu partido. E é do seu partido. Não é 1.500, não? É. Eu sou Ninguém que era sabe o valor. 1.500. Ninguém sabe o número. A verdade Não, mas é assim, é do seu partido. Tem conhecimento disso? É. Mas isso é correto, pessoal? Vamos levantar essa bandeira. Vocês acham correto alguém que a sua principal função é fiscalizar o prefeito? Essa é uma das principais funções. Você vai legislar e vai fiscalizar. Mas, Léo, você está E eu vou- voltando ao mesmo ponto. Preste bem atenção. Me Isso diga é lá. complicado. Mas não é Não, complicado, porque é ética. você não sabe o que é a gestão. Quando você entrar lá, você vai querer colocar os seus lá. Eu tô trazendo o Vitinho. Não, mas assim, dentro da turma... Veja, você tem Eu não quantos tô falando assessores? do toma lá. E eles não têm 1.500 pessoas. Vou dar um exemplo. Vou cantar a bola. Pois não. Talvez o vereador que mais tenha pessoas hoje dentro da prefeitura se chame Duval Ferreira.
Mas isso é certo? É certo, meu irmão, Eu não porque ele concordo. sabe, se ele pegar Eu o não telefone, concordo. eu vou lhe dar um exemplo. Se ele pegar o telefone, ele precisar de alguma questão na saúde, ele pegar o telefone e ligar, Certo. imediatamente ele tem uma resposta na saúde. Mas isso é ter uma ditadura. Não, mas é Eu coloco não, quem eu meu irmão. quiser. Concorda comigo? Hein, meu irmão Fábio, é necessário para você ter governabilidade, porque você tá dizendo, vamos lá, Duval tem 1.500 pessoas na prefeitura. Certo. Aí, isso foi de uma hora para outra, ele pegou 1.500 e jogou lá dentro. Não, meu irmão, Duval tá indo pro 11º mandato. Ponto. Ele tem trabalho, então eu tô falando aí de mais de 40 anos. Talvez seja o vereador mais antigo de João Pessoa e provavelmente vai ser eleito como cabeça de chapa de novo. Certo. Apoiei Duval a campanha passada. E eu sei da seriedade do trabalho de Duval. Então, assim, quando você vem dizer pra mim, não, toma lá, é porque talvez você não tenha experiência de gestão. E aí eu pergunto. Aí eu vi que você disse que vai doar metade do seu salário. Ó, o que é que Fábio fez? Para o meu gabinete? Tu vai doar metade também? Não, a gente vai ajudar a população. Vamos lá, eu quero saber. Como é isso? Tu disse que vai doar metade. Boa pergunta. Tu vai dispensar os 19 assessores, vai ficar gritando sozinho lá na Câmara também. O que é que tu vai fazer? E olha pra mim, olha dentro dos meus olhos. Esqueça a câmera, olha pra mim. A ideia principal é não ser um peso pro Estado. Não ser um peso. Mas isso não é pra um quem- peso, mas é condições de trabalhar. Mas escute, vamos só defender qual é a minha postura. Eu vou tentar fazer o máximo com o mínimo. Porque se você pensar, 19 assessores, tem só 2 assessores. Veja, Eu a nem questão sabia que era principal, 19, a era questão 8. principal, veja, 150 mil para gastar. A questão principal é, Você tá do lado do cara que recebeu 1 milhão pra gastar na campanha. quase, né? 100 mil apenas. O fundo eleitoral não Rapaz, vamos nem Jaime falar que é recebeu uma mais que ele, loucura. 300 mil, isso é uma vergonha. Como é que isso. você está falando de É uma vergonha? Balança da cabeça. Vamos falar. Pra mim não é não. Como é que um partido, veja, vamos entender. Um partido ganha 738 milhões, outro ganha 37. Como é que você vai competir? Candidatos do Novo estão fazendo um milagre. Tem candidatos Mas que eu pergunto, não o que é que conseguem você se vai. deslocar. Quais são os privilégios? Você vai abrir mão do carro lá? Vou abrir todos os privilégios. Mas como é que tu vai ter Cliente do condição de trabalhar, Eu vou de meu ônibus irmão? e vou de... Ponto. Eu desafio todos os vereadores a irem de ônibus e de bicicleta trabalhar. Desafio todos. Se você está falando que é do povo, sirva o povo. Use SUS, use escola pública. Comece a viver o que o povo vive. Não, mas não pode ser assim. A gente tem que ser radical. Peraí, me Não, não é pergunta. radical. Olha, tem um vereador de mandato aqui. Certo. Já foi de bicicleta para trabalhar alguma vez? Já foi de ônibus? Mas isso é um retrocesso, irmão Não, Léo. é Isso é retrocesso. uma coisa inviável. Até porque a vida Você dele acredita? está em risco. Não. A vida dele está em risco. Eu não Eu vejo. acredito que o vereador deveria ter, sim, carro blindado. Não concordo. Deveria ter. Não. Deveria ter escolta. Não, imagina. Por quê, meu irmão? Hoje em dia a coisa tá perigosa, né, Neto? Me diz aí, o que é que tá acontecendo nessa daí? Tu abriu mão de algum privilégio ou tu soube usar esses privilégios? Porque eu acredito que tem gente que usa pra tá rachadinha, né? Coloca os assim- assessores e faz rachadinha. Mas quem coloca um bom assessor técnico pra trabalhar... Imagina, Fábio. Fábio pensava que era 8. Aí ele chega lá e tem 19 pessoas. Aí ele pega 19 pessoas técnicas como ele consegue replicar. Meu irmão, são 20 cabeças pensantes. Você pergunta... Mas você- você Peraí, vamos ver na Edson. Você- Na Edson. Vai lá, Só vai lá, fazer vai lá. um adendo, o resultado do HU não é Fábio. Justamente. É um corpo administrativo que a gente encontrou lá, concordo. que recebem bem, que são servidores públicos do governo federal, Sim. que acreditaram no projeto e fizeram acontecer. Justamente, concordo. se você não tiver aqui, ele quer chegar sozinho lá. Não vou chegar Vamos sozinho. lá. Olha, A emenda- um minuto, estamos chegando aos Diga minutos lá. finais, Tá. temos 3 minutos. Emenda Vamos lá, um impositiva. minuto para o senhor. Pronto. 1 minuto para o Fábio e 1 minuto para o Naedson, encerrando como vereador de mandato Tá. aqui nessa bancada. Ponto. E talvez ele lhe convença Tá. a dizer que esses direitos que hoje os políticos têm Certo. não são desonestos, eles foram conquistados. Tá. Um minuto, viu? Vamos bater. 1 minuto. Emenda impositiva. Vamos imaginar que vocês façam tudo correto. Vamos imaginar isso. Que vocês não tenham nenhum problema de caixa. Vamos imaginar que esteja perfeito. Amigo, emenda positiva comigo vai ser consulta popular. Não vai ser conversinha. Vai ser consulta popular. Privilégio, não quero privilégio. Se o povo não tem privilégio, eu também não quero privilégio. Segundo, eu vou de ônibus e vou de... Se o povo anda de ônibus, eu também ando de ônibus como vereador. Se você sente na pele o que é andar de ônibus no 1.500, eu também sinto. Se você está dizendo que ciclovia é boa, eu quero sentir na pele para poder falar que eu sou do povo, que eu represento o povo. Não é andar de carro blindado. Tudo tem um custo. Não existe almoço grátis. Quando vocês entenderem isso, vocês não vendem voto. Quando vocês entenderem isso, vocês começam a ver a história da vida das pessoas. Tá? E outra, eu sou contra a reeleição. Só vai ter reeleição se a pessoa passasse realmente num teste, numa consulta popular. Eu gosto de oxigenação na política. As pessoas precisam
ter oxigênio novo. As pessoas, 10 mandatos, eu nunca pensaria em fazer 10 mandatos no mesmo cara. Quero que tenha 50. Então, assim... Se é bom, eu não, volta. mas assim... E a consulta é o povo. Assim, Vamos lá, Fábio. Mas é relativo, né? Seu número. 30.500. Olha o sorriso. A mudança. Ah, garoto! Se você quer o teu vereador andando de ônibus e de bike, é a mudança. Vem com a gente. Olha, Toinho do Sopão ficava ali na lagoa, distribuindo sopa naquela humildade. Ganhou, logo caminhonete. Presta atenção no Léo da Mata. Sei não, vice? Cobra ele. Vamos lá, Fábio. Em um minuto, agradecer ao programa, você que está nos assistindo, e colocar em prática o que a gente tem de experiência na gestão privada, que é de onde eu venho, da área privada, que a gente colocou no HU, na gestão pública, economizando sim onde se fez necessário, mas acima de tudo, buscando recursos que existem no governo federal, que não tem competência dos gestores para trazer os projetos excelentes para a sua cidade. Eu trabalhei no Ministério do Turismo, é outra coisa que eu não falei, e lá eu vi como os prefeitos e secretários de Gramado conseguem todos os dinheiros. Fala em Gramado não, que Santa Rita tem um problema com o Gramado. Então, vamos ter um Entendeu a corpo, piada, né? vamos ter um corpo, sim, qualificado de assessores, vamos ter pessoas competentes, já temos trabalhando ao nosso lado essas pessoas que vêm junto à nossa caminhada, e a gente vai estar para servir vocês, a gente entende um pouco hoje muito mais da saúde, tem como melhorar muito a saúde, a gente vai trazer esse tema para a Câmara Municipal de João Pessoa, vai movimentar, e a gente vai, sim, movimentar os vereadores que, na minha opinião, estão lá acomodados, às vezes vendidos para o sistema, por isso eles não fiscalizam. Então, vote sim, 22000 Fábio Lopes. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e acredito que só depois agora, para comemorar a vitória, a gente faz questão de vir Verdade. aqui para Todo mundo vai agradecer retornar. também. Eleito ou não, a gente vai trazer novamente Falar mais pra uma casa. vez ao povo de Santa Rita, nosso nome está à disposição, o 10777. E só pegando um gancho do que o nosso amigo falou, eu não vou de bicicleta para a Câmara, eu não vou de ônibus para a Câmara, mas eu passei 4 anos defendendo a população de Santa Rita. Eu não tenho emprego em prefeitura, eu tenho 2 assessores e quem sabe, quem é aliado do presidente da Câmara tem mais, eu não tenho, eu tenho os 2 que são de lei em Santa Rita e fiz um mandato exemplar em Santa Rita. E eu tenho certeza que eu mereço ser reeleito. E não é simplesmente por na Edson, é pelo grupo, é pelo trabalho, é o que a gente fez em Santa Rita. Na Edson está de passagem, amanhã nem está vivo. Mas o nosso trabalho ele ficou em Santa Rita. E eu tenho certeza que pelo trabalho, o vereador merece ser reeleito. Quando se fala em 10 reeleições, 11, 12, depende do vereador se ele está confortável nisso. O senhor perguntou para o amigo Fábio se ele tem pretensões em 2026 e eu não tenho receio nenhum em responder. Vencendo as eleições em 2024, em 2026 meu nome está à disposição para deputado, junto e espero eu ao PL. Porque a gente que é novo na política, que tem essa sede por uma nova política, a gente pensa em crescer politicamente. Verdade. Então, chancelando essa vitória Mas no dia você está no 6 de segundo outubro... mandato, tem autoridade para isso. Você está no Com certeza. primeiro. No dia 26, no dia 6 de outubro, chancelando essa vitória, 2026, nós somos candidatos a deputado sem medo de errar, sem... Claro, depende de muitas circunstâncias, não depende da gente, mas a nossa disposição é essa, a nossa vontade é essa, para continuar um trabalho, um legado em Santa Rita e crescer politicamente para mostrar que dá sim para um menino de periferia, um menino que o pai é pedreiro, que a mãe é dona de casa, chegar em lugares altos na política, porque, primeiramente, Deus quis. Eu vejo dessa forma. Quando Deus quer, ninguém impede. E, claro, pelo trabalho. A gente não comprou um voto, a gente não compra voto, a gente não promete, não faz promessas que a gente não possa cumprir, a gente trabalha com a verdade. E se essa verdade chegar ao povo de Santa Rita mais uma vez e eles entenderem isso e votar no 10777, não faltará um vereador fiscalizador, um vereador atuante, um vereador que cobra e um vereador que propõe. Nosso mandato ele mostra isso e vai continuar mostrando se assim Deus nos permitir. Então eu agradeço mais uma vez o espaço, que Deus nos abençoe e vamos à luta. E amanhã, Michele Bolsonaro na Paraíba. Bom, olha só. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um TheCast. Um gosto de quero mais. Amanhã tem o presidente do Republicanos, Alisson Gomes, e outros gigantes com ele aqui, que é surpresa. Será que é Michele Bolsonaro que vem aqui? Ei, Michele, show! Olha só. Michele, seria uma boa. Olha, tá cantando a bola. E o homem tem... o homem tem envergadura e gabarito para dizer, Michele, vamos dar uma volta ali e trazer a primeira-dama para cá. Você sabe disso. Então, quem sabe você vai ter uma surpresa amanhã com Michele Bolsonaro. Sei. Para mim seria um privilégio. Admiro muito a Michele, uma gigante. Uma gigante. E aqui, pegando o gancho, né, do Naedson,
venho como candidato também a deputado, viu? Não me candidatei a vereador, porque eu acredito, eu já parto dessa premissa, eu vejo que tem muita gente que está se candidatando a vereador de âmbito nacional, como o Fábio Lopes, que eu acredito que seria muito mais útil lá em Brasília. Fica a dica também. Talvez, provavelmente daqui a 2 anos ele vai pegar um voo ali para Brasília, e eu acredito que vai ser muito útil, porque tem essa articulação já muito forte ali dentro. Mas eu vejo que João Pessoa vai perder. Você entendeu a questão? Aí o Naércio chega a cumprir o mandato com excelência, mostrou para que veio. É um vereador que precisa voltar. Por isso que eu falo sobre a reeleição. Como o Naércio não pode ficar de fora. Porque Santa Rita perde com isso. Então, voltando na Edson, ele já está dizendo aqui, já batendo na mesa, ó, vai votar em mim, mas daqui a 2 anos o suplente assume e eu venho como deputado. E a gente vem junto, viu? E queria eu que fosse pelo Novo ou pelo PL, que é os partidos que eu estou mais... vamos costurar isso aí. Só um encerramento, uma coisa que a gente está fazendo muito diferente e única, essa semana nós estamos saindo à rua pedindo o voto para 24. O que seria isso? Sai candidato e entrega o santinho... O voto de legenda, né? Perfeito, perfeito. Vou pedir aqui o voto de legenda, isso vai ajudar até meu Coronel Sobreira, que é o meu candidato. Ajuda ele também, vai lá, 22. Você não conhece, eu 30, não conhecia o Léo da Mata. 30. Bolsonaro está nessa campanha. Não, 22 é PL, prefeito 22. Vai também, vota no 22, fortalece lá também. Nosso prefeito é 22, 30 é Republicano vai ser disso não, que já tem vereador de mandato lá, só com 5. A questão básica é essa, uma coisa inédita, só fechando, é inédito. Eu até olhava estranheza no olhar das pessoas. Candidato pedindo voto para 24. Falou, escolha melhor dos 24. Verdade. Ninguém fez isso. Léo, a gente precisa encerrar, Léo. Vamos lá. Pessoal, olha só, 2026, você já está de olho aqui em 2 pré-candidatos a deputado. Eu não sou da envergadura de Naércio, mas eu pelo menos amarro, né, os sapatos dele ali, dá para cuidar pelo menos dos pés do homem, né? Que já tem uma larga experiência na gestão pública, mas venho como deputado também, porque eu acredito que vou representar muito bem os pastores, vou representar muito bem a igreja, vou representar muito bem os projetos sociais, a polícia, tenho muitos amigos na polícia, e também tantas outras bandeiras, como na saúde, minha esposa é da área da saúde, então eu venho representando muitas bandeiras. E aqui é o primeiro podcast que eu falo isso, viu? Boa. É o primeiro podcast, né? Talvez muitas pessoas, não, mas por que esse pastor está fazendo isso? Meu irmão, tem um propósito. A gente construiu aqui a aliança. Você pensa que eu estava preocupado se as câmeras estavam ligadas? Não, meu irmão, eu quero ter amizade com o Naércio. Eu quero ter amizade, porque eu também estou disposto, tá na mesa também. Pode ser que eu recue para apoiar Naércio como deputado. Sei. Eu me coloco como pré-candidato, mas eu também estou aberto. Eu quero que... O meu propósito não é que eu cresça. É que pessoas cheguem lá. Se o Naércio me representar, Naércio, você já vai contar com o meu apoio. Daqui para lá a gente vai costurando isso. Agora eu pretendo vir. Eu só não vou se porventura eu ver que tem uma pessoa que me represente melhor do que eu mesmo lá. É porque, para mim, eu acredito que isso é muito relevante. Então, fica aí a dica. Daqui para 2026 você vai ter muita surpresa, porque tem muita gente grande chegando aí na bancada de deputado estadual, federal, também presidente. Senador, olha aí, ó. Bolsonaro já deu a ordem. Foi. Em todos os estados, 54 senadores eleitos pelo PL. Vamos lá, amanhã vou anunciar, vou mandar um corte, Amanhã Michele Bolsonaro vai estar aqui com Fábio Lopes e assim, dobradinha, Fábio. Tu imagina a Michele fazendo um podcast pedindo voto pra... Meu irmão. tá bom. Sabe quem conseguiu fazer isso? Tenente Aline conseguiu trazer Valber Virgulino e fez uma dobradinha aqui com ele. E eu tenho certeza que ela saiu uma sorte. E Valber Virgulino, quando ela saiu, disse assim, esse aqui, ó, apoio muita gente, mas esse aqui é o meu xodó, essa daqui é meu xodó. Tu já imaginou isso, Michele? E o que eu vejo é que você é o xodó no bom sentido, na questão do alinhamento com o Bolsonaro. Parece que você é o xodó do PL aí. Então vamos lá, amanhã, Alisson Gomes, Michele Bolsonaro, vem gente grande aí. Estamos encerrando em alto nível. Dá pra vir Luciano Cartacho, Marcelo Queiroga. Show de bola. Deus tem nos abençoado aqui nesse TheCast, porque só gente gigante. Eu sou o menor da casa. Eu sou o menor e Deus tem me dado o privilégio de sentar com pessoas tão extraordinárias. Então, até amanhã, que Deus continue vos abençoando.